enquanto seus ornamentos e armas vão para os Terns. Mas se alguém sobreviver aos horrores do vale, mesmo que por um tempo, os Terns podem reivindicá-lo como seu. E se um santo Tern de guarda gosta de uma vítima, ele se apoderará de seu prêmio por meios sujos, se justo não servir. Alguns poucos, sussurra-se, chegaram até as paredes do próprio templo de Sus. Mas do que está dentro desses portões dourados ninguém pode falar, pois ninguém que entra jamais retorna. Para os Terns, o templo de Sus é o que o Vale Dor é para os povos de Barsum um paraíso final, o refúgio final. Eles acreditam que por dentro, eles passam para a alegria eterna, onde para sempre podem se entregar aos prazeres da carne que mais desejam. Mas, na verdade, esses chamados mestres são apenas pigmeus morais escondendo a crueldade e o vício sob sua máscara de sabedoria. O templo de Sus é, eu acho, um céu dentro de um céu, eu disse. Esperemos que lá os Terns recebam a mesma justiça que tão livremente distribuíram aos outros aqui. Quem pode dizer? A garota murmurou. Os Terns, de tudo o que já ouvi, são falados com admiração e reverência como se fossem deuses. No entanto, pelo que você me disse, eles não são menos mortais do que nós. Os Terns são mortais, respondeu ela. Eles morrem como você ou eu poderia. Aqueles que vivem o período de 1000 anos que isso foi atribuído podem, por costume, caminhar pelo longo túnel até Erissus, onde a felicidade é prometida. Mas acredita-se que aqueles que morrem antes do tempo permaneçam na forma de um homem-planta. É por isso que os Terns consideram essas criaturas horríveis sagradas se eles acham que cada uma abriga o espírito de um Tern caído. E se um homem-planta morrer? Eu perguntei. Então a alma passa para um grande macaco branco, a menos que o milésimo ano da vida do Tern tenha terminado seu curso completo. Se o macaco também morrer antes dessa hora exata, então a alma está perdida para sempre, afundando por toda a eternidade na carcaça do Cilian viscoso, aqueles horrores contorcidos que enxameiam aos milhares sob o mar silencioso. Quando o sol se põe e as luas voam acima, o Cilian enxameia enquanto formas estranhas rondam o Vale Dor. Enviamos mais de um santo Tern para o Cilian hoje, então, disse Tarstarcas com uma risada. E assim suas mortes serão ainda mais terríveis, disse a garota. Pois eles virão, você não pode escapar. Uma já escapou antes, séculos atrás, lembrei. O que foi feito uma vez pode ser feito novamente. É inútil até tentar, disse ela desesperadamente. Mas tentaremos, gritei. E você virá conosco se quiser. Ser morto pelo meu próprio povo. Deixar minha família e minha nação em desgraça? Um príncipe da casa de Tardos Mors deveria saber melhor do que sugerir tal coisa. Tarstarcas ouvira em silêncio, mas eu podia sentir seu olhar sobre mim, pesado e atento, como se esperasse o julgamento de seu destino de meus lábios. O que eu aconselhei a garota a fazer nos prenderia a todos, pois se eu cedesse à tirania da superstição, deveríamos permanecer e perecer aqui, em qualquer forma cruel que nossos captores inventassem. Temos o direito de escapar se pudermos, eu disse com firmeza. Nenhuma lei moral nos condenará por isso, pois sabemos a verdade: o Vale de Dor não é um paraíso de amor e paz, mas uma mentira. Os Terns não são santos, eles são cruéis, mortais e enganosos, não sabendo mais do mundo além do que nós. Escapar não é apenas nosso direito, mas nosso dever. Mesmo que, ao retornar, nossos povos nos rejeitem, nos insultem e nos torturem por expor suas antigas mentiras, ainda devemos levar a verdade para além desses muros. Embora poucos possam acreditar em nós, pois os homens se apegam teimosamente às suas superstições vazias, devemos ser covardes para nos esquivarmos dessa tarefa. Com vozes suficientes levantadas juntas, há pelo menos uma chance. O testemunho de vários pode levar o povo a enviar uma expedição a essa zombaria do céu. E só isso pode salvar vidas incontáveis. Por um tempo, tanto a garota quanto o guerreiro verde ficaram em silêncio em pensamento. Por fim, foi ela quem falou. Nunca antes eu tinha pensado nisso assim. Na verdade, eu daria minha vida 1000 vezes se, ao fazê-lo, pudesse salvar apenas uma única alma desse destino cruel que conheci. Sim, você está certo. Eu irei com você, embora duvide que algum dia escapemos de verdade. Irei-me para o Tark. Para os portões de Sus ou as profundezas de Corus, disse ele. Para as neves do norte ou as neves do sul, Tarstarcas segue para onde Dion Carter lidera. Eu falei. Então venha, eu gritei. Pois não estamos mais longe da liberdade do que estamos agora, trancados nesta câmara da morte no coração da montanha. Venha, então, disse a garota, mas não se lisonjeie de que coisas piores do que esta não nos esperam na terra dos Terns. Com isso, ela abriu o painel secreto que levava de volta à câmara onde eu a encontrara pela primeira vez, e entramos mais uma vez na presença dos outros prisioneiros. Havia 10 marcianos vermelhos ao todo, homens e mulheres.
Quando contamos a eles nosso plano, eles concordaram em se juntar a nós, embora com grandes dúvidas. Mesmo em seu sofrimento, eles hesitaram em desafiar uma superstição tão antiga, embora cada um tivesse sentido sua cruel falsidade em sua própria carne. Tuvia, o primeiro que libertei, logo libertou os outros. Tarstarcas e eu despojamos os corpos dos terns caídos de suas armas espadas, adagas e dois dos revólveres mortais feitos pelos homens vermelhos de Barsoom. Armamos nossos companheiros da melhor maneira que pudemos, dando as armas de fogo a duas das mulheres, uma delas a própria Tuvia. Com ela como guia, partimos com rapidez, mas com cautela, serpenteando por corredores labirínticos e vastos salões escavados na rocha viva, subindo passagens íngremes e escorregando para a sombra sempre que o som de passos se aproximando chegava aos nossos ouvidos. Tuvia nos disse que nosso objetivo era um depósito distante abastecido com armas e munições em abundância. De lá, ela nos guiaria até o cume dos penhascos. Além desse ponto, apenas a astúcia ousada e a luta árdua poderiam nos conquistar um caminho através do coração da fortaleza dos Soliternes para a liberdade no mundo exterior. E mesmo assim, ó príncipe, ela gritou, o braço do santo Tern é longo. Atinge todas as nações de Barsoom. Seus templos escondidos estão no coração de cada cidade. Se escaparmos, descobriremos que a notícia de nossa vinda foi adiante de nós, e a morte nos aguardará onde quer que fujamos, antes que nossas vozes possam poluir o ar com o que ele chama de blasfêmia. Havíamos passado talvez uma hora sem interrupções sérias quando Tuvia sussurrou que nosso primeiro destino estava próximo. Entrando em uma vasta câmara, encontramos de repente um homem terno. Além de seu arnês de couro e ornamentos de joias, ele usava na testa um largo diadema dourado, cravejado no centro com uma única grande gema, a mesma gêmea daquela que eu tinha visto uma vez no peito do antigo guardião da planta da atmosfera, quase 20 anos antes. É a joia mais inestimável de Barsoom. Apenas dois eram conhecidos, usados como emblemas de classificação pelos dois velhos encarregados das grandes máquinas que bombeiam ar respirável pelo mundo moribundo. Por acaso, uma vez me deram o segredo dos portais da planta e, com ele, os meios para salvar um planeta da extinção. A pedra que brilhava na testa do Tern era quase idêntica à outra, com cerca de 1 polegada de diâmetro. Ele brilhou com 9 raios distintos, as 7 cores do espectro da Terra e duas desconhecidas para o meu mundo, indescritivelmente belas. Ao nos ver, os olhos do Tern se estreitaram em fendas cruéis. Pare. Ele latiu. O que significa isso, Tuvia? Sua resposta foi um tiro. Sem dizer uma palavra, ele caiu no chão, sem vida. Besta. Ela sibilou. Depois de todos esses anos, finalmente tenho minha vingança. Então ela se virou para mim, claramente prestes a explicar, mas seus olhos se arregalaram de repente. Com um pequeno grito, ela correu para a frente. Ó príncipe, ela exclamou, o destino realmente nos favoreceu. A estrada ainda é perigosa, mas através dessa criatura vil no chão ainda podemos ganhar para o mundo exterior. Você não vê a notável semelhança entre este santo terno e você. O homem morto era, na verdade, da minha altura e constituição, e suas feições tinham alguma semelhança com as minhas. Mas seu cabelo amarelo esvoaçante caía até os ombros, enquanto o meu era preto e cortado rente. O que é isso? Eu perguntei. Você gostaria que eu, com meu cabelo preto curto, fizesse o papel de um desses sacerdotes de cabelos amarelos desta ordem amaldiçoada? Ela apenas sorriu. Ajoelhando-se ao lado do cadáver, ela ergueu o diadema dourado de sua testa e, para minha surpresa, removeu as mechas esvoaçantes com ele. O cabelo amarelo era uma peruca. Ela se levantou, colocou sobre minha própria cabeça e colocou o diadema de pedras preciosas acima dele. Agora vista seu arnês, Prince, disse ela. Então você deve andar com segurança entre os Terns. Pois Sator Trog era um santo Tern do 10º ciclo, uma figura poderosa entre sua espécie. Quando me inclinei sobre o cadáver para obedecer, vi que a cabeça do homem estava lisa e totalmente sem pelos. Eles são todos assim desde o nascimento, explicou Tuvia, notando minha surpresa. Há muito tempo, sua raça tinha cabelos dourados em abundância, mas há muito tempo os ternes são carecas. A peruca se tornou uma parte essencial de seu traje, tanto que aparecer sem ela é a mais profunda vergonha. Logo eu estava vestido com o arnês completo de um santo Tern. Por insistência de Tuvia, dois dos cativos libertados carregaram o cadáver conosco e seguimos para o depósito. Lá, com as chaves do Tern morto, ganhamos entrada pronta. Em pouco tempo, estávamos bem abastecidos de armas e munições. Mas a exaustão agora me dominou. Caí no chão e ordenei a Tars Tarkas que fizesse o mesmo, ordenando que dois dos homens libertados ficassem de guarda. Em alguns momentos eu estava dormindo. Capítulo V. Corredores do Perigo.
Quanto tempo fiquei deitado no chão do depósito, não posso dizer, mas deve ter sido muitas horas. Fui acordado por gritos de alarme. Antes que eu pudesse recuperar o juízo, uma saraivada de tiros de rifle atravessou a câmara, ecos ecoando pelos corredores de pedra. Em um instante eu estava de pé. Uma dúzia de terns menores encheu a porta em frente à nossa entrada. Ao meu redor estavam os corpos de meus companheiros, cortados durante o sono todos, exceto Tuvia e Tarstarcas, que, como eu, estavam deitados no chão e assim escaparam da primeira explosão fulminante. Quando me levantei, os ternos abaixaram seus rifles perversos, seus rostos se contorcendo de consternação e incerteza. Eu aproveitei o momento. Qual é o significado disso? Eu trovejei. Sator Trog deve ser morto por seus próprios servos. Tenha piedade, ó mestre do 10º ciclo. Gritou um dos homens, enquanto os outros se aproximavam da porta como se esperassem escapar despercebidos da presença do poderoso. Pergunte a eles o propósito deles aqui, sussurrou Tuvia ao meu lado. Que negócios traz aqui, companheiros? Eu exigi. Dois do mundo exterior estão soltos dentro dos domínios dos Terns, respondeu um. Nós os procuramos sob o comando do pai de Terns. Um era um homem branco com cabelos pretos, o outro um grande guerreiro verde. Com isso, ele lançou um olhar cauteloso para Tarstarcas. Aqui está um deles, disse Tuvia, apontando para o Tark. E se você olhar para o corpo perto da porta, talvez reconheça o outro. Coube a Sator Prog e seus miseráveis escravos realizarem o que os Terns menores da guarda não puderam, matamos um e capturamos o outro. Por isso, Sator Prog nos concedeu nossa liberdade. E agora, em sua loucura, você matou todos, menos eu, e quase derrubou o próprio poderoso Sator Trog. Os homens pareciam envergonhados e profundamente temerosos. Não seria bom para eles lançar esses corpos para os homens planta e depois retornar aos seus postos, ó poderoso? Tuvia me perguntou. Sim, faça o que Tuvia ordena, eu disse. Enquanto os homens recolhiam os cadáveres, notei que aquele que se inclinou para levantar o corpo de Sator Tro começou de repente quando seu olhar caiu sobre o rosto voltado para cima. Então, com o canto do olho, ele lançou um olhar furtivo e desconfiado em minha direção. Que ele havia adivinhado algo da verdade, eu poderia jurar, embora estivesse claro que sua suspeita não era forte o suficiente para ser expressa. No entanto, enquanto carregava o corpo para fora da sala, ele lançou outro olhar rápido e perscrutador para mim, antes de fixar os olhos mais uma vez na cabeça careca e reluzente do cadáver em seus braços. O último vislumbre que tive de seu perfil, quando ele desapareceu de vista, mostrou um sorriso astuto de triunfo curvando seus lábios. Apenas Tarstarcas, Tuvia e eu permanecemos. A habilidade mortal dos Terns roubou de nossos companheiros qualquer chance frágil que possuíssem de ganhar a perigosa liberdade além dessas paredes. Assim que o último da procissão sombria partiu, Tuvia nos instou a continuar nossa fuga. Ela também tinha visto os olhares desconfiados do Tern que havia levado Sator Trog. É um mau presságio para nós, ó príncipe, disse ela. Embora ele não ousasse arriscar uma acusação falsa, há aqueles acima dele com poder suficiente para exigir um exame mais minucioso. E isso, príncipe, seria fatal. Eu encolhi os ombros. Parecia que nosso destino deveria terminar em morte, não importa qual caminho escolhêssemos. Embora eu estivesse revigorado do sono, permaneci fraco devido à perda de sangue. Minhas feridas doíam amargamente e nenhum remédio estava à mão. Como eu ansiava pelas pomadas milagrosas das mulheres marcianas verdes, dentro de uma hora elas teriam me curado. Uma onda de desespero tomou conta de mim. Nunca antes tal desesperança me dominou, mesmo diante da morte. Então uma lufada de ar agitou os longos cachos amarelos do morto-olho eterno, coçando-os em meu rosto. Eles ainda não podem abrir um caminho para a liberdade. Se agíssemos rapidamente, não poderíamos escapar antes que o alarme geral fosse disparado? Pelo menos poderíamos tentar. O que esse sujeito fará primeiro, tu via? Eu perguntei. Quanto tempo antes que eles voltem para nós? Ele irá direto para o pai de Terns, o velho Matai Shang. Ele pode esperar um pouco pela audiência, mas como ele está no topo entre os Terns menores como um Torian não demorará muito para que Matai Shang o admita. Se o pai de Terns acreditar em sua história, dentro de uma hora as galerias, câmaras, tribunais e jardins estarão repletos de pesquisadores. Então, o que devemos fazer deve ser feito dentro de uma hora. Qual é o caminho mais curto para sair deste Hades celestial, tu via? Direto para o topo dos penhascos, príncipe, respondeu ela. Em seguida, através dos jardins até os pátios internos. De lá, através dos templos dos Terns, e através deles até o pátio externo. Então as muralhas se lhe interrompeu amargamente. Ó príncipe, é impossível. Nem 10.000 guerreiros poderiam abrir caminho para a liberdade deste lugar terrível.
Desde tempos imemoriais, pedra por pedra, os Terns fortaleceram suas defesas. Uma cadeia ininterrupta de paredes inexpugnáveis circunda as encostas externas das montanhas de Ots. Atrás das muralhas estão os templos, guardados por 1 milhão de combatentes. Os tribunais e jardins estão lotados de escravos, com mulheres e crianças. Ninguém poderia se mover a poucos passos sem ser visto. Se não há outro caminho, tu via, então não há lucro em insistir nas dificuldades. Devemos enfrentá-los, eu disse. Não seria mais sensato esperar até escurecer? Perguntou Tarstarcus. De dia, não há chance alguma. Há um pouco mais de esperança à noite, admitiu Tuvia. Mas mesmo assim, as muralhas são fortemente guardadas talvez mais do que de dia. No entanto, nos jardins e tribunais, a menos no exterior. Que horas são agora? Eu perguntei. Era meia-noite quando você me libertou de minhas correntes, respondeu Tuvia. 2 horas depois, chegamos ao depósito. Lá você dormiu por 14 horas. Agora deve estar perto do pôr do sol novamente. Venha, encontraremos uma janela no penhasco e veremos. Ela nos conduziu por passagens sinuosas até que, em uma curva repentina, encontramos uma abertura com vista para o Vale Dor. A oeste, o sol estava se pondo, um grande orbe vermelho afundando atrás da cordilheira de Ots. Abaixo de nós estava um santo terno em sua varanda. Ele puxou seu manto escarlate com força contra o frio repentino que caiu quando o sol se pôs. O raro ar marciano absorve pouco calor do sol. De dia é escaldante, à noite muito frio. Nem a fina atmosfera dobra ou espalha a luz. Não há crepúsculo em Marte. No instante em que o sol se põe, o mundo mergulha do brilho deslumbrante na escuridão total como se uma lâmpada tivesse sido apagada em uma câmara. Então as luas vêm as luas rápidas e misteriosas de Marte, correndo baixo pelos céus como meteoros de fogo. O sol poente iluminava as margens orientais de Cruz em um clarão de beleza grama carmesim, a esplêndida floresta brilhando em seus raios. Debaixo das árvores, vimos rebanhos de homens plantas se alimentando. As criaturas adultas ficaram de pé sobre os dedos dos pés e suas caudas enormes, esticando as mãos com garras para arrancar todas as folhas e galhos ao seu alcance. Naquele momento, entendi o estranho e limpo corte das árvores confundido a princípio, quando acordei neste bosque como obra cuidadosa de alguma raça civilizada. Enquanto observávamos, nosso olhar se desviou para o rio ISS, fluindo dos penhascos abaixo de nós. De sua boca sombreada, uma canoa deslizou para fora, carregada com as almas condenadas do mundo exterior. Havia talvez uma dúzia, todos eles homens vermelhos, a raça orgulhosa e culta que domina Marte. O arauto, empoleirado na varanda abaixo de nós, os avistou tão rapidamente quanto nós. Ele empurrou a cabeça para longe sobre o corrimão e deu voz àquele lamento selvagem e penetrante que convocou os demônios deste lugar para o abate. Por um momento, os brutos ficaram tensos, orelhas eretas. Então, com saltos desajeitados, eles saltaram do bosque em direção à margem do rio. Os peregrinos tinham acabado de desembarcar e estavam no gramado quando a horda apareceu. Houve uma breve e desesperada tentativa de defesa. Então silêncio enquanto os corpos monstruosos caíam sobre eles e 100 bocas redondas e sugadoras que prenderam a sua carne. Eu me virei, enojado. A parte deles termina rapidamente, disse Tuvia baixinho. Os macacos brancos vêm buscar a carne quando os homens planta drenam as veias. Olhe lá, vêm eles agora. Virei para onde ela apontou e vi uma dúzia de grandes monstros brancos atravessando o vale. Mas antes de chegarem à margem, o sol caiu atrás dos penhascos e uma escuridão que quase podia ser sentida nos engoliu. Sem perder tempo, Tuvia nos levou ao corredor sinuoso que sobe em zigue-zagues pelos penhascos em direção à superfície, milhares de metros acima. 2 vezes nosso caminho foi barrado por bandos errantes, mas cada vez Tuvia falou uma única palavra baixa. Imediatamente, as feras rosnando voltaram para as sombras. Se todos os obstáculos puderem ser superados tão facilmente assim, eu disse a ela com um sorriso, nosso caminho pode não ser tão difícil, afinal. Como você faz isso? Ela riu baixinho, depois estremeceu. Eu mal sei. Quando fui trazido aqui pela primeira vez, Sator Trog ordenou que eu fosse jogado em um dos grandes poços dos jardins porque eu o repelia. Estava cheio de bands. Eu estava acostumado a comandar em minha própria terra. Algo na minha voz o que, não posso dizer, os acalmou. Em vez de me rasgar, eles bajularam meus pés. Sator Trog e seus companheiros se divertiram tanto que me mantiveram vivo para treinar e dominar as criaturas. Eu conheço todos eles pelo nome. Muitos vagam livremente por essas regiões inferiores, necrófagos dos mortos. Aqui, quando os prisioneiros perecem em suas correntes, os bands evitam que o lugar cheire a decadência. Nos jardins e templos acima, eles estão confinados em covas.
Os Terns os temem muito, são os Bans que os impedem de se aventurar frequentemente abaixo do solo, exceto quando o dever os impele. Suas palavras me deram uma ideia. Por que não reunir vários Bans e soltá-los diante de nós quando chegarmos à superfície? Eu perguntei. Os olhos de Tuvia brilharam de diversão. Certamente chamaria a atenção de nós, disse ela. Ela começou a cantarolar um canto baixo e ronronante enquanto avançávamos pelo labirinto. Logo ouvi passos suaves e acolchoados atrás de nós. Virando-me, peguei o brilho de um par de grandes olhos verdes. Uma forma fulva escorregou de uma passagem lateral para nos seguir, seus movimentos silenciosos, seu olhar fixo. Então, de todas as direções, rosnados e rosnados ecoaram no escuro. Uma a uma, as feras ferozes responderam ao seu chamado. Para cada um, ela falou uma palavra enquanto se juntava a nós e, como cães obedientes, caminhavam ao nosso lado. Ainda assim, não pude deixar de notar as mandíbulas escravizantes e os olhares famintos que lançavam para Tars Tarkas e para mim. Quando fomos longe, estávamos cercados por 50 dos brutos. Dois marcharam ao lado de Tuvia como guardas. Os flancos elegantes dos outros roçaram meus membros nus enquanto se aglomeravam perto. Foi uma experiência que ficou para sempre gravada em minha memória, o silêncio quebrado apenas pelo passo abafado de homens e animais, as paredes douradas, incrustadas de joias, o brilho fraco das lâmpadas de rádio colocadas no alto do telhado, os bandos rosnando pressionando ao nosso redor, a figura imponente do grande guerreiro verde, e eu, coroado com o diadema de um santo terne, e liderando todos, a bela Tuvia. Chegamos finalmente a uma câmara mais brilhante do que os corredores. Tuvia parou, escorregou para frente, olhou para dentro e acenou para que nos seguíssemos. O lugar estava lotado de formas estranhas descendentes daqueles presos aqui há muito tempo. Marcianos vermelhos e verdes misturados com a raça branca dos Terns. Mas gerações no escuro deixaram suas marcas. Suas peles ficaram pálidas e parecidas com cadáveres. Muitos estavam torcidos ou deformados, alguns mutilados, a maioria cegos. Eles se espalhavam em pilhas grotescas pelo chão, empilhadas umas sobre as outras, grotescas como as almas torturadas nas velhas ilustrações do inferno de Dante. E que semelhança mais adequada! Pois aqui realmente estava o inferno, povoado pelos perdidos, pelos condenados além da esperança. Cuidadosamente escolhemos nosso caminho entre eles, enquanto os bandos farejavam avidamente a presa indefesa que se espalhava diante deles. Mais de uma vez passamos por portas para outras câmaras igualmente cheias e 2 vezes fomos forçados a atravessá-las diretamente. Em alguns, encontramos cativos acorrentados, em outros, ainda mais animais. Por que não vemos Terns? Perguntei a Tuvia. Eles raramente se aventuram no submundo à noite, respondeu ela. É então que os grandes bandos rondam esses corredores sombreados, caçando suas presas. Os próprios Terns temem os próprios horrores que nutriram aqui neste reino impiedoso sob seus pés. Até mesmo seus próprios prisioneiros às vezes se voltam contra eles e os separam. Um Tern nunca sabe de qual sombra a lâmina de um assassino pode atingir suas costas. De dia, é diferente. As passagens estão repletas de guardas marchando em suas rondas, enquanto escravos dos templos acima descem aos celeiros e depósitos às centenas. A vida surge em todos os lugares. Você não viu isso porque eu guiei para longe das rotas batidas, através de passagens laterais raramente usadas. No entanto, ainda é possível que possamos cruzar caminhos com Ter, pois às vezes eles devem vir aqui mesmo depois que o sol se pôs. É por isso que me movi com tanto cuidado. No entanto, chegamos às galerias superiores sem serem desafiados. Logo Tuvia nos parou na base de uma ladeira curta e íngreme. Além dessa elevação, disse ela, há uma porta que se abre para os jardins internos. Eu o trouxe até aqui, príncipe. Daqui até as muralhas externas a 6 quilômetros de distância cada passo será repleto de perigos. Os guardas patrulham os pátios, os templos, os jardins. Cada extensão das muralhas está sob o olhar atento de uma sentinela. Eu não conseguia entender por que uma multidão tão vasta de homens armados era necessária para proteger um lugar tão envolto em superstição e terror que nenhuma alma em Barsoom ousaria se aproximar dele, mesmo que sua localização fosse conhecida. Pressionei Tuvia perguntando quais inimigos os Terns poderiam temer dentro de sua fortaleza. A essa altura, chegamos à porta e ela abriu. Eles temem os piratas negros de Barsoom, ó príncipe, disse ela suavemente. Que os primeiros ancestrais nos protejam deles. A porta se abriu. Uma lufada de ar fresco da noite atingiu minha bochecha, pesada com o cheiro de coisas crescendo. Os bandos farejaram ansiosamente os odores estranhos, então, com rosnados, passaram por nós para os jardins sob o brilho lúgubre da lua mais próxima.
Imediatamente um grande grito soou dos telhados do templo, um grito de alarme e advertência, passado de um ponto a outro, e quando de leste a oeste, de templo em pátio e em muralha, até desaparecer ao longe. A grande espada longa do Tark brilhou de sua bainha, enquanto Tuvia se encolheu, tremendo, contra o meu lado. O que é isso? Eu perguntei a ela. Ela apenas ergueu a mão para o céu. Eu segui seu olhar e os vi. Formas escuras e sombrias varriam rapidamente o céu acima do templo, do pátio e do jardim. Quase imediatamente, flashes de luz deslumbrantes saíram de seus cascos. Um rugido como mosquete trovejou pelo ar, respondido na mesma moeda por fogo e trovão da muralha e do templo. Os piratas negros de Barsoom, ó príncipe, sussurrou Tuvia. Eles desceram em grandes varreduras circulares, seus voadores negros mergulhando cada vez mais perto dos defensores dos Ters. Salva após Saraivada jorrou de sua embarcação, varrendo os guardas do templo. Saraivada após Saraivada respondeu do chão, rasgando inutilmente o ar rarefeito de Marte em direção aos saqueadores indescritíveis. À medida que os piratas se aproximavam, os Terns enxamearam de seus templos para os jardins e pátios, apenas para serem recebidos por descidas repentinas dos voadores negros que os atacaram de todos os lados. Os Terns dispararam constantemente seus rifles equipados com escudos reluzentes, mas nada deteve a embarcação negra. A maioria dos navios era pequena, apta para 2 ou 3 homens, embora alguns maiores pairassem mais alto, lançando bombas mortais sobre as têmporas de suas baterias de quilha. Então, a algum sinal, os mais próximos de nós mergulharam imprudentemente, sua embarcação atingindo a terra bem no meio dos soldados Tern. Os piratas saltaram de seus convéses antes mesmo de seus navios pararem, lançando-se sobre seus inimigos com uma fúria mais demoníaca do que humana. Nunca tinha visto tal combate. Eu acreditava que os homens verdes de Barsoom eram os guerreiros mais ferozes que existiam, mas a selvageria desses saqueadores negros os superava. No brilho gêmeo das luas de Marte, a cena brilhava nitidamente. Ternes de cabelos louros e pele branca travados em uma luta desesperada com seus inimigos de ébano, espadas brilhando, gritos ecoando, sangue manchando os pátios de mármore. Aqui, um grupo de combatentes pisoteou leitos de pimalha radiante. Lá, a lâmina curva de um guerreiro negro perfurou o coração de um Tern, deixando o cadáver esparramado ao pé de uma estátua esculpida em rubi. Mais adiante, uma dúzia de Terns pressionou um único pirata de volta sobre um banco de esmeralda incrustado de diamantes. A uma pequena distância estavam Tuvia, o Tark e eu. A maré da batalha ainda não havia varrido sobre nós, mas muitas vezes os lutadores em luta se aproximavam para que eu pudesse estudá-los claramente. Os piratas negros me fascinaram. Deles eu tinha ouvido apenas rumores, contos meio lendários durante minha vida anterior em Marte. Ninguém que eu conheci jamais os viu. Dizia-se que desciam em longos intervalos da lua menor, deixando para trás horror e devastação. Eles levaram armas, munições e mulheres jovens, que rumores alegavam que sacrificaram ao seu deus das trevas em ritos terríveis que terminavam em festas canibais. Agora eu os via com meus próprios olhos. Eles eram homens altos, com 1,80 m ou mais, suas figuras soberbamente proporcionadas. Suas feições eram fortes e surpreendentemente bonitas, seus olhos grandes e bem definidos, embora uma estreiteza lhes emprestasse uma certa astúcia. Ao luar, suas íris brilhavam em preto azeviche, sua esclera branca e clara. Seus corpos foram construídos como os nossos, como os ternos ou os homens vermelhos de Barsoom. Apenas sua pele diferia brilhando como ébano polido. E embora estranho possa parecer, essa mesma escuridão aumentou em vez de diminuir sua terrível beleza. Mas se seus corpos pareciam divinos, seus corações eram claramente o oposto. Nunca tinha visto uma sede de sangue tão selvagem como a que esses demônios do ar exterior exibiam em sua batalha frenética com os Terns. O jardim ao nosso redor estava repleto de suas naves sinistras, estranhos voadores. Os Terns, por razões desconhecidas para mim na época, não fizeram nenhuma tentativa de destruir. De novo e de novo, um guerreiro negro corria de um templo próximo, uma garota lutando em seus braços. Ele corria para seu navio enquanto os camaradas lutavam para cobrir sua fuga. Os Terns correriam para agarrar a garota, e em um instante todo o nó deles desapareceu em um caos rodopiante de demônios gritando, cortando e cortando como demônios encarnados. No entanto, sempre os piratas negros prevaleceram. A garota, de alguma forma milagrosamente ilesa, seria carregada à noite adentro a bordo do convés de um veloz voador. Os mesmos sons de combate ecoaram em ambas as direções até onde eu podia ouvir. Tuvia explicou que esses ataques sempre foram realizados simultaneamente em todo o domínio dos Terns, que se enrolavam como uma fita ao redor do valedor ao longo das encostas externas das montanhas de Oates. Quando a luta se afastou brevemente de onde nos agachamos, Tuvia se virou para mim.
Você entende agora, ó príncipe? Ela perguntou, porque 1 milhão de guerreiros guardam os domínios dos santos ternes dia e noite. O que você vê é apenas uma cena que testemunhei dezenas de vezes nos 15 anos de meu cativeiro. Desde o início da memória, os piratas negros de Barsoma atacaram os terns. No entanto, eles nunca forçam seus ataques a ponto de exterminar a raça, embora pudessem. É como se eles simplesmente usassem os Terns como brinquedos, com os quais saciam seu feroz desejo de batalha e de quem coletam tributo em armas, munições e prisioneiros. Porque os Terns simplesmente não destroem esses voadores. Eu perguntei. Isso acabaria com os ataques ou pelo menos forçaria os negros a mostrar cautela. Veja como eles deixam suas naves abertamente, como se estivessem seguros em seus próprios hangares. Eles não ousam, respondeu Tuvia. Eles tentaram uma vez, há muito tempo. Na noite seguinte, e por um mês inteiro depois, 1.000 grandes navios de guerra negros cercaram as montanhas de Ots, fazendo chover toneladas de projéteis nos templos, jardins e pátios até que todos os sobreviventes fugiram para o subsolo. Eles quase foram exterminados uma vez e não vão arriscar novamente. Os Terns vivem apenas pela misericórdia dos homens negros. Quando ela terminou, um novo terror entrou na briga que nenhum dos lados esperava. Os grandes bandos que havíamos libertado no jardim a princípio se encolheram diante do clamor da batalha, do rugido de rifles e bombas. Mas agora o barulho incessante e o cheiro de sangue fresco despertavam sua fúria. De um matagal, uma vasta forma se lançou no corpo a corpo, e um grito de raiva bestial explodiu de sua garganta quando suas garras encontraram carne. Com esse grito, todo o bando correu. Em um instante, o pânico reinou. Tern e Black se voltaram contra esse inimigo comum, pois os bandos não pouparam ninguém. Os monstros esmagaram os homens sob seu peso, rasgando com garras e mandíbulas, rasgando um caminho de horror através da massa em luta. A visão era horrível, mas convincente, mas de repente percebi que perdemos um tempo precioso. Os Terns estavam ocupados demais para nos parar, agora era nossa chance. Se pudéssemos chegar às muralhas, talvez em algum lugar os piratas já tivessem diminuído os guardas, deixando um caminho para a liberdade. Então meu olhar caiu sobre as fileiras de dirigíveis desprotegidos sobre o jardim, e a resposta foi clara. Porque eu não tinha pensado nisso antes. Eu conhecia o funcionamento de todo o tipo de panfleto em Barsoom. Por 9 anos eu voei com a marinha de Hélio, corri em pequenos batedores, comandei poderosos navios de guerra. Pensar comigo é agir. Segurando o braço de Tuvia, sinalizei para Tarstarcas e juntos deslizamos em direção a um pequeno voador que estava mais distante da luta. Em outro suspiro, nos agachamos em seu convés estreito. Minha mão se fechou na alavanca de partida. Apertei o botão que desencadeou o raio de repulsão à grande descoberta marciana que permite que suas naves flutuem no ar em majestade que nenhum encouraçado terrestre poderia rivalizar. A nave tremeu, balançou, mas não se levantou. Um grito de advertência soou. Do corpo a corpo, uma dúzia de piratas negros se libertaram, correndo direto em nossa direção. Tínhamos sido vistos. Com gritos de fúria, eles avançaram enquanto eu pressionava o botão repetidas vezes. Ainda assim, o navio estava teimosamente contra o gramado. Então eu entendi. Era um voador de 2 homens. Seus tanques de raios carregavam carga suficiente para levantar apenas 2 homens comuns. O poderoso peso de Tarstarcas nos prendeu ao chão. Os negros estavam quase sobre nós. Não havia mais tempo para dúvidas. Pressionei o botão profundamente e travei-o no lugar, depois coloquei a alavanca na velocidade máxima. Enquanto os negros nos atacavam com gritos selvagens, eu escorreguei do convés da embarcação. Com a espada longa desembainhada, enfrentei sua investida de frente. Naquele mesmo instante, o grito de uma garota soou atrás de mim. Um batimento cardíaco depois, quando os negros se aproximaram de mim, captei a voz de Tuvia fracamente acima do barulho. Meu príncipe, ó meu príncipe, eu prefiro ficar e morrer com. Mas o resto se perdeu no alvoroço da batalha. Eu soube então que meu estratagema havia funcionado, que pelo menos por enquanto Tuvia e Tarstarcas estavam seguros, com os meios de fuga garantidos a eles. Por um breve período, parecia impossível resistir ao peso dos números. No entanto, como tantas vezes antes neste mundo de guerreiros e feras, descobri que minha força terrena superava em muito a de meus inimigos, que as probabilidades não eram tão desesperadoras quanto pareciam. Minha lâmina cintilante teceu um círculo mortal ao meu redor. Os negros se aproximaram, esforçando-se para me alcançar com suas espadas mais curtas, mas logo recuaram, seus rostos traindo o súbito respeito que haviam conquistado pelo meu braço de espada. Eu sabia, porém, que era apenas uma questão de minutos até que números absolutos me desgastassem ou passasse pela minha guarda. A morte era certa.
E que destino sombrio seria cair neste lugar terrível, sem marcação, sem ser lembrado, para nunca enviar uma mensagem do meu fim a Dejatoris. Morrer pelas mãos de homens negros sem nome nos jardins amaldiçoados dos Terns. Mas então meu velho espírito surgiu novamente. O sangue de meus antepassados da Virgínia corria quente dentro de mim. O desejo de batalha aumentou, e com ele aquele sorriso de luta que aterrorizou muitos inimigos. Deixei de lado todos os pensamentos de morte e me lancei sobre meus inimigos com uma fúria que eles lembrariam até o último suspiro. Mesmo enquanto lutava, procurei escapar, sabendo que outros logo viriam para ajudar aqueles que já estavam diante de mim. A libertação veio de um lugar inesperado da noite escura atrás. Eu tinha acabado de desarmar um gigante que me pressionou com força e, por um momento, os negros recuaram para recuperar o fôlego. Seus rostos ardiam de ódio, mas misturado a ele havia um respeito relutante. Tern, disse um, você luta como um dator. Se não fosse por seu cabelo amarelo amaldiçoado e pele branca, você seria uma glória para o primogênito de Barsum. Eu não sou Tern, respondi, e estava prestes a explicar que era de outro mundo. Talvez, pensei, pudesse fazer uma trégua com eles e até mesmo ganhar sua ajuda contra os Terns. Mas antes que eu pudesse falar mais, um golpe esmagador caiu entre meus ombros, quase me levando ao chão. Enquanto eu me dirigia para enfrentar essa nova ameaça, algo passou pelo meu ombro, atingiu um de meus inimigos no rosto e o deixou inconsciente no gramado. No mesmo instante, viu que era a âncora de um dirigível de tamanho razoável, talvez um cruzador de 10 homens, flutuando não mais do que 15 metros acima de nós. Imediatamente vi minha única chance. O navio estava subindo, a âncora balançando logo além dos negros e vários metros acima de suas cabeças. Com um salto que os deixou boquiabertos de espanto, saltei sobre eles. Um segundo salto me trouxe alto o suficiente para agarrar a âncora enquanto ela subia rapidamente em direção ao céu. Eu o peguei e lá fiquei pendurado, coçando os galhos superiores da folhagem do jardim, enquanto meus inimigos perplexos uivavam e amaldiçoaram abaixo. O navio virou para o oeste e depois balançou graciosamente para o sul. Um momento depois, fui carregado para além dos penhascos dourados, sobre o Vale Dor, onde muito abaixo de mim, a 6.000 pés de profundidade, o mar perdido de Cruz brilhava ao luar. Com cuidado, mudei-me para montar nos braços da âncora, firmando-me. Talvez o navio estivesse deserto, pensei. Ou talvez pertencesse a algum povo amigável, perdido por acaso nas garras de Terns e Piatas. O fato de estar fugindo da cena da batalha me deu esperança. Mas eu decidi saber com certeza. Com a maior cautela, comecei a escalar a corrente da âncora em direção ao convés acima. Por fim, estendi a mão e toquei a amurada da embarcação. Mas assim que minha mão o encontrou, um rosto negro feroz se ergueu para o lado, olhos brilhando com triunfo nos meus. Um sorriso lento e cruel curvou os lábios do pirata quando uma mão de ébano apareceu, trazendo consigo o cano reluzente de um revólver, seu focinho oco fixado diretamente entre meus olhos. O cano frio e oco de um revólver nivelado no centro da minha testa. No mesmo piscar de olhos, minha mão livre disparou e apertou a garganta negra do pirata bem ao alcance enquanto seu dedo apertava o gatilho. Sua maldição sibilada, morra, amaldiçoado Tern, foi estrangulada em um gorgolejo sob meu aperto sufocante. O martelo estalou com um clique inútil em uma câmara vazia. Antes que ele pudesse atirar novamente, eu o arrastei tão longe da borda do convés que ele foi forçado a largar a arma e agarrar o corrimão com as duas mãos para não mergulhar. Meus dedos em sua garganta o silenciaram completamente, e então lutamos em um silêncio sombrio ele para se libertar, eu para arrastá-lo para a morte. Seu rosto inchou para um tom medonho, os olhos esbugalhados de suas órbitas. Ele sabia que o fim estava próximo, a menos que lhe arrancasse meu aperto de aço. Com um último impulso desesperado, ele se jogou para trás no convés, perdendo o controle sobre o corrimão para rasgar descontroladamente meus dedos com as duas mãos. Aquele instante foi tudo o que eu esperava. Com uma poderosa onda descendente, eu varri para fora do convés. O mergulho de seu corpo quase me soltou do meu aperto com uma mão na corrente da âncora e me arrastou com ele para o mar abaixo. Ainda assim, eu me agarrei, sufocando-o, mesmo quando suas lutas me arrastaram para baixo ao longo da corrente. Pois eu sabia que um único grito de seus lábios quando ele caísse traria seus companheiros pululando sobre mim. Gradualmente, sua surra frenética diminuiu, enfraqueceu e depois cessou completamente. Eu soltei meu aperto e em um momento ele se foi engolido nas sombras abaixo. Subi novamente até a murada do navio, desta vez levantando os olhos acima do convés para examinar a cena. A lua mais próxima havia mergulhado abaixo do horizonte, mas o satélite mais distante banhava o convés do cruzador em luz prateada. 6 ou 8 homens negros esparramados em um sono bêbado.
Amontoada na base de uma arma de tiro rápido estava sentada uma jovem branca, amarrada rapidamente. Seus olhos, arregalados de horror e expectativa, fixaram-se em mim enquanto eu subia acima do corrimão. Então eles sentiram de alívio repentino e inexprimível ao caírem sobre o diadema de joias que eu havia tomado. Ela não falou, mas seu olhar me alertou para tomar cuidado com os dorminhocos ao seu redor. Eu me esgueirei silenciosamente para o convés. Ela me chamou para mais perto, sussurrando enquanto eu me inclinava sobre suas amarras. E Bertine, eu posso ajudá-lo. Você precisará de todos os aliados quando eles despertarem. Alguns deles vão acordar em cruz, eu disse com um sorriso sombrio. Ela entendeu. A crueldade de resposta de seu sorriso me assustou. Ver crueldade no rosto de um demônio não é nada, mas nas feições de uma deusa, esculpida em beleza e graça, é terrível. Eu a libertei. Dê-me um revólver, ela sussurrou. Eu posso terminar o que sua espada não pode. Entreguei um, depois me virei para o trabalho sombrio diante de mim. Não era hora para escrúpulos ou escrúpulos cavalheirescos. Esses demônios não conheciam misericórdia e eles não mereciam nenhuma. Furtivamente, aproximei-me do dorminhoco mais próximo. Ele acordou apenas para se ver jogado no abismo, seu grito moribundo subindo fracamente da escuridão abaixo. O próximo se mexeu quando eu o toquei. Embora eu o tenha jogado ao mar, seu grito de alarme despertou o resto 5 ao todo. Antes que eles se levantassem, o revólver da garota cuspiu. Um caiu morto onde estava. Os outros 4 me atacaram com lâminas desembainhadas. A garota não ousou atirar por medo de me atingir, mas eu a vislumbrei deslizando como um gato em direção ao flanco deles. Então a batalha terminou. Foi uma das lutas mais ferozes que já sofri. O espaço era muito apertado para a manobra ficar de pé e atacar ou cair. No começo eu me saí mal, mas depois rompi a guarda de um homem e o derrubei no convés. Os sobreviventes redobraram sua fúria. Suas lâminas caíram nas minhas, aço gritando contra aço, faíscas voando. Então veio o estalo doentio quando minha espada marciana cortou um osso do ombro. 3 permaneceram, mas a garota estava em posição agora para me ajudar. Então tudo veio à tona em um instante terrível. Os 3 correram para mim, esforçando-se para me forçar a voltar para o vazio. No mesmo momento, o revólver da garota falou e meu braço de espada brilhou 2 vezes. Um caiu com uma bala no crânio, um segundo eu desarmei, sua arma voando sobre o trilho, o terceiro afundou sem vida no convés com minha lâmina cravada nele, tão fundo que o punho atingiu seu peito e 1 metro de aço se projetou de suas costas. Quando ele caiu, seu corpo arrancou a espada das minhas mãos. Eu havia me desarmado e agora enfrentava meu oponente restante, cuja espada havia caído milhares de metros abaixo no mar perdido. A mudança pareceu agradá-lo, um sorriso apareceu em seu rosto, revelando dentes brancos enquanto ele atacava, desarmado. Os músculos ondulantes sob sua pele negra brilhante deram-lhe confiança. Ele claramente pensou que eu era uma presa fácil, não valia o esforço de sacar sua adaga. Eu o deixei chegar perto, então me abaixei sob seus braços estendidos enquanto me desviava para a direita. Girando no meu dedo do pé esquerdo, eu entreguei um gancho de direita devastador em sua mandíbula. Ele caiu como um boi abatido. Uma risada suave e prateada veio de trás de mim. Você não é Ter, disse a doce voz do meu companheiro. Deixando de lado as fechaduras douradas ou os arreios de Sator Troll, ninguém em Barsoom lutou como você esta noite. Quem é você? Eu sou Dion Carter, príncipe da casa de Tardos Moors, Jedak de Hélio, respondi. E a quem? Acrescentei. Tenho a honra de servir? Ela fez uma pausa e perguntou: Você não é Tern? Você é um inimigo dos Terns? Estou em território há 1 dia e meio. Durante esse tempo, minha vida esteve em constante perigo. Fui assediado e atacado por homens armados e feras ferozes. Eu não tinha rancor deles antes, mas você pode se surpreender que eu não sinta nenhum amor por eles agora? Eu falei. Ela me estudou de perto por vários minutos, como se tentasse ler minha própria alma, pesando meu caráter e meu código de honra. Aparentemente, ela achou satisfatório. Eu sou Faidor, filha de Matai Shand, santo pecador dos santos Terns, pai de Terns, mestre da vida e da morte em Barsum, irmão de Sus, príncipe da vida eterna. Percebi que o homem negro que eu havia derrubado com o punho estava se mexendo. Corri até ele, tirei o arnês, amarrei suas mãos com firmeza atrás das costas e, depois de amarrar seus pés, prendi-o a uma carruagem pesada. Por que não da maneira mais simples? Faidor perguntou. Eu não entendo. Que maneira mais simples? Com um encolher de ombros, ela gesticulou como se estivesse jogando algo ao mar. Eu não sou um assassino, eu disse. Eu mato apenas em legítima defesa. Ela me estudou, intrigada. Suas sobrancelhas se juntaram, um olhar de incompreensão em seu rosto.
Bem, minha Dejatoris entendeu o que lhe parecia ser minha política arriscada em relação aos inimigos. Em Barsum, o quartel não é pedido nem dado, e cada vida perdida significa recursos para os sobreviventes. Mas havia uma diferença sutil aqui. Fador parecia lamentar a emoção do ato, e não a misericórdia que mostrei ao meu inimigo. O homem amarrado agora havia recuperado totalmente a consciência. Bonito, poderoso, com feições tão perfeitamente esculpidas que até Adonis poderia invejá-lo, ele nos encarava de suas amarras. A embarcação, sem guia, flutuou lentamente pelo vale. Decidi que era hora de assumir o comando. Eu só conseguia adivinhar a localização do Valeidor. Sua posição ao sul do Equador era evidente nas constelações, mas sem meus mapas e instrumentos de Elumita, eu só poderia fazer uma estimativa aproximada. Um curso para o norte prometia o caminho mais rápido para regiões mais povoadas, então eu dirigi de acordo. Sob minha mão, o cruzador balançou graciosamente. Ativei o botão de raios repulsivos e disparamos para o espaço. Com a velocidade máxima, corremos para o norte, subindo cada vez mais alto acima do Vale Mortal abaixo. Passando a uma altitude vertiginosa sobre as terras, os distantes flashes de pólvora revelaram a ferocidade da batalha que havíamos deixado para trás. O ar rarefeito não emitia nenhum som, dissipou-se antes de chegar até nós. A temperatura caiu drasticamente e a respiração ficou difícil. Raidor e o pirata negro me observaram atentamente. Por fim, a garota falou. A inconsciência vem rapidamente a essa altura, disse ela calmamente. A menos que você queira que todos nós morramos, é melhor você descer rapidamente. Não havia medo em sua voz, apenas um aviso silencioso. Deixei cair o navio para um nível mais baixo, bem a tempo. A garota desmaiou. O homem negro também estava inconsciente. Só eu retive meus sentidos, por pouco, por pura vontade, o peso da responsabilidade muitas vezes sustenta aquele que a carrega. Flutuamos baixo acima do supé de Otis, onde o ar era mais quente e respirável. Logo o homem negro abriu os olhos e então a garota o seguiu. Isso foi por pouco, disse ela. Isso me ensinou duas coisas, respondi. O quê? É até Faidor, filha do mestre da vida e da morte, é mortal, eu disse com um sorriso. Só a imortalidade em Isus, respondeu ela. Isus é apenas para os Terns. Assim, eu sou imortal. Os lábios do homem negro se curvaram em um sorriso fugaz com suas palavras. Eu não entendia por que então, mas aprenderia mais tarde e ela também, da maneira mais terrível. Se a outra coisa que você acabou de aprender, continuou ela, o levou a tantas conclusões erradas quanto a primeira, então você ganhou pouco em conhecimento. A outra, eu disse, é que nosso amigo sombrio aqui não vem da lua mais próxima, ele teria morrido milhares de metros acima de Barsum. Se tivéssemos continuado a 5.000 milhas até Turia, ele teria sido pouco mais do que uma lembrança congelada de um homem. Faidor olhou para o homem negro, surpreso. Se você não é de Turia, então onde? Ela exigiu. Ele encolheu os ombros e desviou o olhar em silêncio. A garota bateu o pé, imperiosa. A filha de Matai Shang não sofre perguntas sem resposta, declarou ela. Mesmo um da raça inferior deve se sentir honrado que um membro da raça sagrada nascida para a vida eterna se digne a notá-lo. O homem negro sorriu aquele sorriso perverso e conhecedor novamente. Shodar, tator do primogênito de Barson, dá comandos, não os recebe, respondeu ele. Então, voltando-se para mim, ele perguntou: E o que você pretende fazer comigo? Pretendo levar vocês dois de volta para Elium, eu disse. Nenhum mal virá a você. Os homens vermelhos de Hélio são um povo gentil e magnânimo. Mas se eles me prestarem atenção, não haverá mais peregrinações voluntárias pelo rio ISS e a crença impossível que eles mantiveram por séculos será destruída para sempre. Você é de Hélio? Ele perguntou. Eu sou um príncipe da casa de Tardos Moors, Tidak de Hélio, respondi. Mas eu não sou de Barson. Eu venho de outro mundo. Jodar me estudou por vários momentos. Posso acreditar que você não é de Barson, disse-lhe por fim. Ninguém neste mundo poderia ter derrotado 8 dos primogênitos sozinho. Mas como é que você usa o cabelo dourado e o diadema de joias de um santo Tern? Ele enfatizou o sagrado com um toque de ironia. Eu os tinha esquecido, eu disse, varrendo o disfarce da minha cabeça. Eles são os despojos da conquista. Seus olhos se arregalaram de surpresa com meu cabelo preto cortado rente, ele evidentemente esperava a careca de um Tern. Você é realmente de outro mundo, disse ele, admiração em sua voz. Com a pele de um Tern, o cabelo preto de um primogênito e a força de uma dúzia de dators. Não é uma desgraça mesmo para Shodar reconhecer sua supremacia. Um barsomiano nunca poderia obrigar tal admissão. Você está se movendo muito à minha frente, meu amigo, eu disse. Suponho que seu nome seja Shodar, mas quem são os primogênitos? O que é um dator? E por quê? Se um barsomiano o derrotou, você não poderia reconhecê-lo.
Os primogênitos de Barsum, explicou ele, são uma raça de homens negros, da qual eu sou um dator que os barsomianos menores chamariam de príncipe. Minha raça é a mais antiga do planeta. Traçamos nossa linhagem, ininterrupta, até a árvore da vida que floresceu no Vale Dor há 23 milhões de anos. Por incontáveis eras, o fruto da árvore evoluiu gradualmente, passando da verdadeira vida vegetal para um híbrido de planta e animal. Inicialmente, a fruta podia se mover sozinha, mas permanecia presa à árvore-mãe. Mais tarde, um cérebro se desenvolveu, permitindo o pensamento e o movimento independente enquanto ainda estava pendurado no caule. Com a percepção veio a comparação e o julgamento, e assim a razão nasceu em Barsum. Era se passaram. Muitas formas de vida surgiram e caíram sobre a árvore da vida, todas ainda presas por seus caules. Eventualmente, a árvore deu à luz minúsculos homens plantas, como aqueles agora cultivados imensos no Vale Dor, ainda pendurados em galhos por caules do topo de suas cabeças. Os botões que produziam esses homens planta eram aproximadamente do tamanho de grandes nozes, divididos em 4 compartimentos. Um continha o homem planta, outro um verme de 16 patas, o terceiro o progenitor do macaco branco e o quarto o homem negro primitivo de Barsum. Quando o botão se partiu, o homem planta permaneceu no caule enquanto os outros 3 caíram no chão, seus ocupantes pulando em todas as direções. Com o tempo, Barsum foi coberto por esses seres aprisionados, que se espalharam por rios, lagos e mares. Incontáveis bilhões pereceram antes que o primeiro homem negro se libertasse para a luz. A curiosidade o levou a libertar os outros e assim começou a população de Barsum. O sangue puro daquele primeiro homem negro permanece imaculado, formando a raça a qual pertenço. Do verme de 16 patas, do primeiro macaco e do homem negro renegado vieram todas as outras formas de vida animal em Barsum. Os Terns, disse ele com um sorriso malicioso, descendem do macaco branco puro da antiguidade, uma ordem inferior. Apenas os homens negros são humanos verdadeiros e imortais. A árvore da vida está morta, mas antes de perecer, os homens planta aprenderam a se desapegar e vagar livremente. Eles podem se reproduzir como as plantas, mas mudar um pouco ao longo dos tempos. O instinto os governa muito mais do que a razão, como o cérebro de um homem-planta é pouco maior do que a ponta do dedo mínimo. Eles vivem da vegetação e do sangue de animais, guiados apenas para a comida pela visão e pelo olfato. Eles não conhecem o medo, o que os torna inimigos mortais em combate. Eu me perguntei por que o homem negro se esforçou tanto para falar longamente sobre as origens da vida em Barsum para seus captores. O momento parecia estranho, um momento extraordinariamente casual para um guerreiro orgulhoso de uma raça orgulhosa se desdobrar na conversa, especialmente enquanto ainda estava firmemente amarrado no convés. A resposta veio no mais breve piscar de olhos além de mim, durando apenas uma fração de segundo. Aquele olhar revelou seu verdadeiro motivo. Ele deliberadamente me manteve absorto em sua história. Ele se deitou um pouco à frente de onde eu estava nas alavancas, de frente para a popa enquanto falava. No final de sua história sobre os homens planta, captei aquele brilho fugaz de triunfo em seus olhos, dirigidos atrás de mim. Eu já havia diminuído a velocidade do navio, deixando o valedor para trás, e me senti relativamente seguro até que me virei e vi o que congelou minha esperança de liberdade recém-brotada. Um grande navio de guerra, silencioso e apagado, parava logo atrás de nós. Capítulo 8. As profundezas da Média. Agora eu entendia por que o pirata negro prendeu minha atenção com sua história. Por quilômetros, ele sentiu a aproximação de reforços e, sem aquele único olhar revelador, o encouraçado estaria sobre nós em outro instante. O grupo de embarque, provavelmente mesmo agora descendo da quilha do navio, teria enxameado nosso convés, extinguindo minha esperança de escapar em um eclipse repentino e total. Eu tinha muita experiência em guerra aérea para hesitar. Simultaneamente, inverti os motores e deixei cair a embarcação a 100 pés. Acima, vi o grupo de embarque pendurado enquanto o encouraçado passava por cima de nós. Em seguida, inclinei bruscamente para cima, jogando a alavanca de velocidade ao máximo. Como um raio de uma besta, a nave disparou sua proa de aço diretamente nas hélices zumbindo do gigante acima. Se eu pudesse atacá-los, o encouraçado ficaria desativado por horas e a fuga poderia ser possível novamente. Naquele momento, o sol apareceu no horizonte, revelando uma centena de rostos negros sobrios espiando por cima da polpa, olhando para nós. Um rugido de raiva subiu de 100 gargantas. As ordens soaram, mas era tarde demais, as hélices estavam condenadas e, com um estrondo, nós as atingimos. O choque do impacto me forçou a inverter os motores instantaneamente. Minha proa permaneceu presa no buraco que fizera na polpa do navio de guerra. Apenas um segundo se passou antes que eu me afastasse, mas isso foi tempo suficiente para demônios negros invadirem meu convés. Não houve luta.
O espaço era muito limitado para resistir e estávamos simplesmente sobrecarregados por números. Então, quando as espadas se ergueram contra mim, uma ordem de Shudar os deteve. Proteja-os, disse ele, mas não os prejudique. Vários piratas já haviam libertado Shudar. Ele pessoalmente cuidou do meu desarmamento e garantiu que minhas amarras estivessem seguras pelo menos para seus padrões. Eu tive que sorrir para os fios frágeis que confinavam meus pulsos, eles eram algodão em comparação com a força de um marciano. Quando chegou a hora, eu poderia fotografá-los facilmente. A garota também estava amarrada e eles nos prenderam. Enquanto isso, nossa embarcação foi trazida ao lado do navio de guerra desativado e fomos levados a bordo. 1000 homens negros tripulavam o navio. Os convéses estavam lotados até onde a disciplina permitia, todos pressionando para vislumbrar seus cativos. A beleza da garota atraiu comentários grosseiros e piadas vulgares. Claramente, esses autoproclamados super-homens eram muito inferiores aos homens vermelhos de Barsoom em refinamento e cavalheirismo. Meu cabelo preto curto e a tez de Tern também chamaram a atenção. Quando Shudar explicou minha habilidade de luta e origem comum, os homens se aglomeraram com perguntas. O fato de eu carregar o arreio de um Tern morto por meu grupo provou que eu era um inimigo de seus inimigos hereditários, colocando-me em melhor posição com eles. Sem exceção, os negros eram bonitos e bem constituídos. Os oficiais se destacavam com a magnificência deslumbrante de seus arreios resplandecentes, muitos incrustados de ouro, platina, prata e pedras preciosas, escondendo o couro por baixo. O arnês do comandante era uma massa sólida de diamantes, brilhando contra sua pele de ébano. Toda a cena era de tirar o fôlego, homens bonitos, o esplendor bárbaro de seus apetrechos, becos de madeira polida, cabines incrustadas com sorapus, joias e metais preciosos, corrimãos de ouro polido e armas reluzentes. Faidor e eu fomos levados para baixo do convés, ainda amarrados, e jogados em um pequeno compartimento com uma única vigia. Quando nossa escolta saiu, eles trancaram a porta. Podíamos ouvir os homens trabalhando nas hélices quebradas e, pela vigia, vimos o navio flutuando preguiçosamente para o sul. Nenhum de nós falou por algum tempo, perdido em nossos próprios pensamentos. Eu me preocupei com o destino de Tars Tarkas e da garota, Tuvia, quando a realidade de nossa situação se instalou. Mesmo que conseguissem escapar da perseguição, acabariam caindo nas mãos de homens vermelhos ou verdes e, como fugitivos do Valedor, poucos esperavam além de uma morte rápida e terrível. Como eu ansiava por acompanhá-los. Eu tinha certeza de que poderia fazer os homens vermelhos inteligentes de Barsoom verem através do engano cruel que a superstição sem sentido lhes impingira. Tardos Mors acreditaria em mim, disso eu não tinha dúvidas. E eu conhecia seu caráter bem o suficiente para ter certeza de que ele agiria com a coragem de suas convicções. Toris também acreditaria em mim, e 1000 de meus amigos guerreiros vermelhos e verdes enfrentariam de bom grado a condenação eterna por minha causa. Como Tars Tarkas, onde quer que eu levasse, eles seguiriam. Meu único perigo residia na possibilidade de que, se algum dia eu escapasse dos piratas negros, pudesse cair nas mãos de homens vermelhos ou verdes sustis e então meu destino estaria selado. Mas parecia haver pouca necessidade de se preocupar, a chance de escapar dos negros era muito pequena. A garota e eu estávamos amarrados por uma corda que permitia apenas 3 ou 4 pés de separação. Quando entramos no compartimento, sentamos em um banco baixo sob a vigia única mobília da sala, esculpida em madeira de cerapo. O piso, o teto e as paredes eram de alumínio carborundum, um material leve, mas impenetrável, usado extensivamente em naves de combate marcianas. Enquanto eu estava sentado pensando no futuro, meus olhos estavam fixos na vigia no meu nível. De repente, olhei para Faidor e vi uma expressão estranha em seu rosto, uma que eu nunca tinha notado antes. Ela era linda então. Instantaneamente, suas pálpebras velaram seus olhos, e eu pensei ter visto um rubor delicado colorindo sua bochecha. Aparentemente, ela estava envergonhada por ser pega olhando para uma criatura menor. Você acha o estudo das ordens inferiores tão fascinante? Eu perguntei, rindo. Ela olhou para cima novamente com uma risada nervosa e aliviada. Oh, muito, disse ela, especialmente quando eles têm perfis tão excelentes. Senti meu próprio rosto curar, mas o segurei. Ela estava me provocando, e eu admirava um coração corajoso que conseguia encontrar amor mesmo no caminho para a morte, então ri com ela. Você sabe para onde estamos indo? Ela perguntou. Para resolver o mistério do eterno além, suponho, respondi. Sou indo para um destino pior do que isso, disse ela, estremecendo levemente. O que você quer dizer? Eu só posso adivinhar, disse ela. Nenhuma garota terna entre os milhões levados por piratas negros ao longo dos séculos jamais voltou para contar sobre seu destino.
O fato de nunca fazerem prisioneiros homens fortalece a crença de que o destino das meninas é pior do que a morte. Não é apenas retribuição. Eu perguntei: o que você quer dizer? Os Lerns não fazem o mesmo com aqueles que fazem a peregrinação voluntária pelo Rio do Mistério? Tuvia não foi um brinquedo e um escravo por 15 anos. É menos do que justo que você sofra como fez com que outros sofressem. Você não entende, respondeu ela. Nós Terns somos uma raça sagrada. É uma honra para um ser inferior servir entre nós. Se não tivéssemos ocasionalmente salvado alguns viajantes tolos à deriva em um rio desconhecido, todos teriam se tornado